Como que é cuidar da própria imagem depois do casamento é tão importante quanto antes? Foi isso que eu disse. Essa frase é minha. É porque eles não tinham ouvido, agora eles estão ouvindo. Como é que é isso? Uai, porque assim... Inclusive ela tá fazendo unha aqui enquanto a gente... Vocês não se incomodam não, né, gente? Tá tudo esterilizado, bonitinho aqui. Eu não gosto de ir no salão, gente. Eu tenho gastura de ir, adio, eu marco e desmarco. Simplesmente porque eu não gosto muito de ir no salão, não gosto de arrumar cabelo, fazer a unha. É um ambiente muito fofoqueiro, né? Não é só, isso, não é só pelo ambiente. Eu nunca gostei. Eu tenho um pouquinho de incômodo, assim, com o ambiente de salão. E o que acontece? Mas aí eu me cuido, essa parte, razoavelmente, questão da unha, sozinha. Mas não deixo de ter uma unha um pouquinho cuidada, né? Por quê? Porque a gente precisa se zelar. Cuidar de você não por causa do outro, mas também por você. Ter a sua própria higiene, estar perfumada, estar arrumada, comprar roupas novas de vez em quando, estar bem consigo com relação à autoestima. E também para que seu marido, seu cônjuge, te veja e sinta atração por você. Porque mesmo após casado, você precisa e tem responsabilidade de manutenção da sua imagem. Os anos vão passando, mas a questão visual continua importante dentro do casamento. Você, quando você foi casar, um dos requisitos para você escolher seu esposo ou sua esposa foi o visual. É verdade. E dentro do casamento, isso não, o da permanece. Vanessa não foi, não. Foi? Não, tinha algumas coisas que me agradavam fisicamente nele, visualmente. Por exemplo? O cabelo. Nossa! O cabelo eu gostava. Gente, eu usava aqueles cabelinhos de cuia, meu cabelo era liso. Mas não de cuia mais, né? A gente se conheceu um cabelo de cuia, mas a gente só foi namorar quando você já tinha ele repartido. Era só o cabelo, em vez de ser assim, ele já era nada assim que você gostava? Não, eu gostava da sua boca, dos seus olhos, tá. Da sua voz. É porque... Não, da voz? Eu sempre gostei da sua voz, até antes. Gente, é porque minha voz mudou demais e minha cara mudou demais. Eu acho que o milagre de Deus na minha vida começou naquela época. Dela ter me querido, você entendeu? Porque assim, a Vanessa, se você olhar a foto dela antiga, eu vou colocar, editor, coloca aí, o editor sou eu, tá? Aí tem a foto da Vanessa e a foto minha. Você vai ver que ela parece muito a mesma pessoa de sempre. A mesma menininha bonitinha, ela só juntou os dentes, porque os dentes dela eram separadinhos. E ela desmorenou um pouquinho, e eu empretejei, né? Eu morenei, ela desmorenou, mas eu mudei drasticamente, é muito distante. Inclusive, a voz dos dois mudou. Graças a Deus. A voz dos dois engrossou. O olho e a boca é o mesmo, a voz dos dois engrossou. Ai, mas por que nós estamos falando isso? Porque antes de casar, o que é o lance? A gente tá numa vibe de eu preciso ser atraente. É natural isso, tá? Você é jovem, você não arrumou ninguém ainda, você tá procurando alguém. Mesmo que você seja cristão, crente... Normal. Você quer ficar bonito porque você quer chamar atenção. No sentido de, estou procurando alguém para ser um parceiro de vida. Então a gente tende a se cuidar um pouco mais. A menina, talvez ela anda mais cheirosinha, ela fazia... Os nossos gostos mudaram um pouco, né? A Vanessa naquela época, ela era meio... Quando nós começamos a namorar, ela era meio gótica. Que era aquilo? Ela era gótico mesmo? Eu acho que eu já era criativa, só amadureci um pouquinho. Ela, tipo, usava batom roxo, as coisas, usava uns crucifixos no peito. Tinha umas fases monocromáticas estranhas. Mas era linda. Eu gostava muito dela. Ela era muito atraente, muita coisa nela assim, né? Nossa, que menina. Será que eu consigo mesmo? E ainda é inteligente. Porque tinha esse agravante, né? Eu não era o que se pode chamar de uma pessoa inteligente, né? Assim, nos quesitos estudantis. Mas era engraçado, a gente conversava bastante. Você que não é tão bonito, mas é engraçado, você tem um ponto. Na verdade... Se você fez a mulher rir, você tá com ponto. Na verdade, eu acho que no quesito homem, pelo menos todas as minhas amigas na época e tudo mais, o engraçadinho chamava mais atenção do que o só bonito caladinho. Tá vendo, meu irmão? Só que isso não se sustenta. Você não pode virar um palhaço pro resto da vida. Aí você tem que começar a se cuidar também. E aí o Ricardo se vestia bem, ele tava sempre com perfume cheirosinho e...
minimamente higiênico, né, gente? É sempre muito higiênico. Eu escovava o dente até demais. Eu lembro de, infelizmente, logo que a gente começou a namorar, eu mudei pra casa dele praticamente. Eu ficava chocada. Eu falava, gente, esse menino Essa parte vocês ignoram. já deve ter escovado o dente umas 6 vezes só hoje. Por que ele escova o dente sempre? É que eu queria te beijar toda hora, entendeu? Então eu precisava de estar com a boca sempre limpinha, porque era um pavor pra mim imaginar que eu poderia estar com bafo. Eu tenho pânico disso. Até hoje eu estou muito encucado com isso. Tanto que eu andava com chiclete e balinha também. Era um rapazinho, sempre cheirosinho, sempre limpinho, sempre vestidinho, sempre penteadinho, sempre arrumadinho. Então, mas por que a gente tá falando isso? Porque isso é algo meio que natural da gente, né? Quando a gente tá buscando alguém, quando a gente tá solteiro, a gente tá na prateleira. Então, assim como tem um repositor lá no supermercado que tá na prateleira, eu estou disponível. E aí, a pessoa que tá disponível, o que ela faz? Ela começa a cuidar da aparência, ela cuida do cheiro, ela cuida, faz uma maquiagem, ela gasta tempo, gasta energia, a mulher, né? O homem, ele se cuida e tudo mais. Naquela época era melhor não ter tempo pra fazer maquiagem. O corpo, a pessoa se preocupa um pouco mais com o peso, se preocupa um pouco mais se tá ajustada a roupa e tudo mais. E aí o que acontece? Ela casa. Parece que naquela hora, muitas pessoas, não estou dizendo que todos, tá? Solta esse vídeo é um freio, alerta. Ladeira abaixo. Ele desligou, acabou. A partir daquele dia, a pessoa é obrigada a me suportar da forma que eu estiver. Só que o problema... Tem gente que usa aliança pra falar isso. Só que o problema é que às vezes nem ela ou ele se suporta. Eu, por exemplo, quando a gente se casou, a gente se manteve durante um tempo, mas houve uma fase que a gente começou a engordar, que a nossa prioridade era fazer comida sem parar dos vídeos do YouTube, era ficar em casa o máximo possível, então a gente tava numa fase também financeira bem ruim, então a gente não comprava roupa, a gente ficava só em casa comendo coisas erradas, tipo pipoca de micro-ondas e provolone e coisas assim. Eu comprava quilos de provolone em bolinha. Comprava pote de sorvete, a gente comeu um pote de sorvete. Nossa. Esse tipo de coisa, e assistir série sem parar. E a gente não malhava nessa época, a gente começou a engordar bastante. E eu, quando eu me via no espelho, eu não estava satisfeita. Mas se alguém falasse, você tem que se cuidar pro Ricardo, eu ia ficar ofendida pensando, casou comigo, tem que aguentar. Mas eu estava satisfeita comigo mesma? Não. Então é uma hipocrisia falar, o outro tem que me aguentar do jeito que eu estou, e você mesmo tá incomodada consigo. Então depois do casamento, eu lembro que a sua autoestima, o seu autocuidado precisa ser mantido. Se você, no meu caso, igual a gente, quando a gente se casou, eu não pesava nem 60 quilos. Eu acho que depois de alguns anos, e a gente entrou nessa fase ruim, naquele momento eu tava beirando 70. Então, assim, era... Quanto você mede? 1,63. Mas não, ela tem ossos de elefante. Densos, tá? Ossos pesadinhos. Ossos de dinossauro. Quando acabar a Terra, ainda vai ter meu osso lá. Eu acho. Enfim, eu sempre pesei junto com os meus primos da mesma idade. Eu sempre fui mais pesado do que homens da mesma idade. Então, durante a adolescência e a infância. Então, eu tenho provas que meus ossos são mais fortes. Mas, o que acontece? A gente estava se desmanzelando, né? Deixando de se manter. E isso não é bom pro casamento. Mas aí, depois desse momento, a gente começou a pensar novamente em começar um esporte. A gente tentou primeiro crossfit antes da academia. A gente ficou até uns 2 meses. Ah, não, gente, nós tava aqui gravando, mas nós gravou 20 minutos já de vídeo. E aí, parou no minuto 8. Quando você tava falando de crossfit. Até que nós chegou uma época que nós tentou matricular no crossfit. Aí depois o trabalho mudou, e aí o horário não dava mais, aí a gente saiu, tentou musculação, se encontrou na musculação, deu certo na musculação. Agora eu não lembro mais o que... Não, você estava falando, tipo, da importância de cuidar do próprio corpo, porque a gente fica mais disposto, fica mais feliz, fica mais bem consigo mesmo, inclusive. Você tem que entender que o cuidar de si, ele não tem um efeito só no cônjuge. Porque a intenção desse vídeo é falar também que é importante que você cuide pro seu cônjuge. Que você cuide pro seu cônjuge. Mas também funciona pra você. Isso vai afetar, inclusive, relação sexual, intimidade. Porque sua autoestima bem, você tem mais confiança, você se gosta, e aí você consegue passar mais sensualidade, mais presença dentro do seu casamento. Você quer ver uma pessoa que é, tipo assim, já viu o cara que às vezes ele não é tão bonito, mas ele é muito autoconfiante? O quanto ele chama atenção? Mesma coisa. A pessoa que tem uma autoconfiança, ela chama muito mais atenção. Então você tem que fazer essa autoconfiança para chamar a atenção da sua esposa dentro da sua casa.
Porque não é porque você casou que agora o outro tem que fazer caridade, não. Porque antes... porque assim, já chegou pra gente caso assim, que a pessoa estava indignada, falando assim, não, mas meu marido tem que me desejar do jeito que eu tô. Pessoa que tava obesa, não sei o quê. Usando a espiritualidade pra dizer que o outro tem que sentir tesão, mesmo porque agora é uma aliança. E o tesão está na aliança. Não. Temos a gente que ser ser humano ainda. né? Porque se você não está bem, nem você tá se sentindo bem. Sinceridade, né? Se você não tá bem consigo mesmo, você olha no espelho e você não gosta do que você tá vendo, tudo é influenciado. E aqui eu não vou ser politicamente correto, não. Você me perdoa, tá? Não vem que seja politicamente correto. Tem gente que tá mal cuidado mesmo. Você quer ver uma prova disso? Uma coisa mais comum que existe. Qual que é o procedimento estético que mais deixa pessoas lindas hoje em dia? Não sei. Divórcio. Ah, tá, credo. O povo separa, fez o glow up, transformou. Muda a roupa, muda o sapato, autocuidado, Quem emagrece. Que é essa pessoa? Fica irreconhecível. Muitos Não, casos. e é homem e mulher. Homem e mulher. O gordinho malha, a mulher seca, você fala assim, uai, essas começa a fazer estavam maquiagem, aonde? muda o estilo de roupa que tá usando, para de andar descabelado, começa a usar maquiagem. Por quê? Porque naquela hora a pessoa ela pensa assim, o raciocínio, tá? Agora eu estou disponível no mercado, eu tenho que arrumar a prateleira. Então eu tenho que me arrumar, tenho que ficar bonito, tenho que ficar atraente, porque eu não posso ficar mais sozinho. Eu já estou disponível de novo. Faz isso dentro do seu casamento, pelo amor de Deus. Tem casamento que acaba por causa de desleixo dos dois. Não estou dizendo que simplesmente justifique, tá? Não estou dizendo que justifique. Muitas das coisas que nós falamos aqui, eu tenho que falar a realidade nua e crua. É porque vocês continuam sendo visuais. O ser humano tem uma parte importante da inteligência, do relacionamento dele com o mundo vinculado à visão. Pensa nos seus sentidos. Qual é o que você mais usa diariamente? Se você perdesse a audição, se você perdesse o tato, se você perdesse o paladar, de todos os 5 principais sentidos, qual você sentiria realmente mais dificuldade de continuar? É a visão. Vamos ser sinceros, é a visão. A visão, ela é um primeiro choque que você tem com o mundo quando você nasce. A visão é vinculada a todas as suas experiências. Você não vive grandes experiências de olhos fechados, você abre os olhos. Então, assim, a visão continua importante dentro do casamento também. Não é que a imagem de uma pessoa não está 100% ok, justifica o divórcio ou justifique traição. Mas é que quando você se cuida, você se sente melhor e seu casamento é melhor. Você desfrutam mais um do outro. A vida sexual é melhor quando você se sente bem e quando o seu cônjuge está satisfeito com você também. Por exemplo, se você se sente de alguma maneira, você não está gostando de algo no seu corpo, em você não está se sentindo bem com a sua imagem, diante do sexo você sente vergonha de ficar nua na frente do seu cônjuge. E isso é real e eu já passei por isso. Então, assim, se você se sente bem com você, com o seu corpo e tudo mais, você se sente menos vergonha, menos inibição diante da nudez, diante de estar diante do seu cônjuge plenamente para viver a vida íntima. Você se sente mais bonita nas roupas, você sai mais alegre para ir para um jantar com seu marido, com a sua esposa, você se sente melhor para estar num evento junto com ele, aí em alguma questão, numa festa, algo que vocês vão junto. Então, assim, eu sei da minha parte, porque houve um momento na nossa casa que a gente se desmanzelou. E não era um momento que o nosso casamento estava ruim, não. Foi um desmanzelo por várias questões. Financeiramente, a gente não estava bem. Não sei se isso foi uma das partes que perdeu do vídeo anterior. Eu não sei se nós falou isso, mas... Releve, gente, releve. É porque ela ganhava as roupas ofertadas, ela e minha mãe. A minha sogra tem uma amiga que é bem rica e tudo mais, e aí de vez em quando, assim, 1 ou 2 vezes por ano, ela chamava a gente pra ir na casa dela e falava, é porque eu juntei algumas coisas que estavam paradas no meu guarda-roupa, aí vocês quiserem ver se gosta de algo. Natal chegou mais cedo. Aí, às vezes, ela nem tava em casa, ela só mandava a funcionária abrir a porta pra nós chegava assim como se fosse o Natal, saía correndo até chegar no quarto pra abrir as sacolas todas e ver o que é que a gente tinha ganhado. E aí, às vezes, eu tava um pouquinho mais cheinha e a mulher era 38, bem magrinha. E o sapato dela era 36,5 e meu pé 37. E aí, às vezes, o sapato, a forma era um pouquinho apertadinha pra mim. Eu falava, não, tem que entrar, tem que entrar. A calça tinha que entrar de qualquer jeito, porque era uma alegria receber essas roupas. Então, seja criativo, criativa na forma de se cuidar. Dentro das realidades suas. Da sua realidade. Se você não tá com condições, às vezes procura um bazar, às vezes
vezes procura entre os Brechózinho. amigos, fazer uma ação entre amigos, de amigas, de troca de roupas, de sapatos que estão parados dentro do guarda-roupa de todo mundo. Às vezes você tem um parente que doa de vez em quando uma quantidade grande e aí você olha. Não tenha orgulho de pedir ajuda pros seus amigos, pros seus conhecidos, pra sua igreja. Não tenha orgulho de pedir ajuda. Olha, deixa eu te falar um negócio pra vocês. Por que a gente tá conversando isso aqui? Não é só pra você ficar bonito por causa do seu cônjuge. A gente tá falando disso porque, especialmente, pra que você se sinta bem. Exatamente. Porque é importante, quando você tá bem, quando você começa a se cuidar, você fica mais confiante dentro do relacionamento. Isso, de forma geral, vai abençoar vocês. É muito comum casais começarem a ficar com a rotina, com o tempo, tipo, muito solto e não se preocupa mais com isso. Mas lembre-se, se você quer ativar a questão sexual dentro do seu casamento, você tem que entender que agora não é só por causa da aliança que vocês vão fazer sexo. Você tem que despertar tesão na sua esposa. Homem, comece a despertar tesão na sua esposa. Talvez você tá usando umas cuecas furadas, uns trem nada a ver aí. As roupas coloridas demais. Talvez a sua esposa chega na hora de ir pra cama à noite, ela veste uma camisa de político, sei lá, o que ela põe, o que ela veste que não é legal. Tenha liberdade pra falar, ó, isso aqui não vai rolar não. Com sabedoria, com jeitinho. Qual que é a forma momento sábia certo. de comunicar que uma coisa não tá legal? Sugere uma coisa e dá pra ela. Você quer que ela use uma coisa diferente? Dá a lingerie que você gostaria que ela usasse. Pronto, homem, resolveu. E preocupe-se com o que você está usando, porque a sua mulher tem que sentir tesão em você também, tá? Não é porque tá casado, não é porque é cristão que não tem que existir tesão e o sexo é meio que algo que vocês têm que fazer porque tem que fazer. Não, é pra ser o playground do casal. Ali é pra vocês se divertirem dentro do quarto. Vocês dois têm que ter muito prazer um no outro. E passa por essa parte do autocuidado. Não gosto muito dessa palavra, mas isso é verdade. Você tem que ter o autocuidado. Vocês têm que começar a cuidar um do outro, né? Cuidar de si mesmo, para poder cuidar um do outro. E entenda algo, quando a gente fala isso, é sobre o que eu gosto da Vanessa. Eu comecei a fazer, tem algumas roupas, por exemplo, que eu acho que não ficam legais nela. Fale isso com sabedoria. Tem homem que fala, para de usar isso, tira isso, tá feio. Não, não é assim. Ou depois que já saiu, aí você tá lá no evento ou no shopping, em algum lugar, aí fala, não gosto dessa roupa que você tá usando. Tarde demais, você já tá na rua, não tem jeito de trocar, estraga a noite. Tinha uma roupinha que a Vanessa usava, que era um casaco do Aladdin. Não, era um colete do Aladdin. Colete de linho da Nativosa, eu acho. De uma marca cara, eu investi Eu não gostava, dinheiro. pra mim parecia o do Aladdin. E aí eu falo, meu bem, tipo assim, não fica bom em você. Você é linda, você é maravilhosa, meu amor. Só que esse coletinho aqui não fica na altura sua. Ele não fica bem pra você, não fica bom. E assim, com cuidado, a gente pede. Na hora doeu, mas depois eu doei. Porque assim, pra que eu vou insistir? Na hora doeu, mas depois eu doei. Rimou. Pra que eu vou insistir em algo se o resultado não é o que eu espero? Eu quero que ele me sinta bonita, que ele me veja e ache que eu estou bonita, que ele me deseje, que ele goste da minha imagem. Eu quero me arrumar pra ele. Eu quero me arrumar pra mim e pra ele. E casamento é abrir mão de algumas coisas e aí que eu você falei, gosta mesmo. Qual é o sentido de eu manter essa roupa se toda vez que eu usar eu vou lembrar que ele não gosta dela e que ele acha que eu não estou bem nela. Então eu peguei e doei. Porque aí não tinha jeito de eu resolver. Ela era vermelhona mesmo, o colete era vermelhão, então não tinha como mudar a cor. O modelo realmente é igualzinho do Aladdin. Só que eu não lembrei disso na hora que eu tava comprando. Na hora que eu tava comprando, tava achando ele e eu sei que exótico. Nesse ponto aqui, algumas mulheres já ficam muito incomodadas. Pensar assim, como que o marido vai decidir uma roupa que a mulher usa ou não? Vocês acham que isso é justo? Deixa eu falar pra vocês, a Vanessa... Falo muito mais do que ele fala pra mim. Não, e detalhe, a Vanessa é minha dona, gente. E eu sou dono dela. Eu sei que é meio estranha essa palavra, mas eu quero usar uma palavra forte pra você entender a seriedade disso aqui. Eu dei a minha vida deliberadamente pra ela, porque nós somos agora uma só carne. Não são apenas duas pessoas tentando viver duas vidas separadas juntas. São duas pessoas vivendo a mesma vida a partir de agora. Isso é o casamento cristão. Isso. É onde nós nos tornamos uma só carne. E isso vai significar, muitas vezes, eu abrir mão de coisas importantes pra mim por amor a ela. E liberdade de diálogo, de você falar, não gosto de tal coisa, não gosto de tal pessoa, não gosto de tal ambiente. Com sabedoria, no momento certo, você ora, você pensa antes de falar como eu quero que ele escute, como que eu vou comunicar isso da forma correta.
correta. Eu lembro que uma vez nós fizemos um vídeo assim, ó, que incomodou a gente demais. O vídeo era assim, era eu respondendo uma caixinha de perguntas. Meu marido não gosta de uma amizade e pediu pra eu acabar. Aí a Vanessa respondeu, acaba. O que é mais importante, a amizade ou o seu marido? E aí algumas pessoas ficaram revoltadas nos comentários. Gente, é tão simples. É uma situação ou outra. Pra que eu vou ter uma amizade que incomoda a esposa minha, que é a pessoa mais importante da minha vida? Pra que ela vai ter uma amizade que me incomoda, sendo que eu sou a pessoa mais importante da vida dela? Nós temos uma vida alinhada juntos. E muitas vezes eu vou sacrificar a minha vontade. Eu vou sacrificar aquilo que eu gosto por amor a ela. E vice-versa, ela vai sacrificar por amor a mim. Esse é o papel do casal, é sacrificar-se um pelo outro. E assim, dentro do racional, você pergunta, por que te incomodar? Porque a tal pessoa é sensual? Ou porque tal ambiente, eu ouvi falar que acontece tal coisa? Sei lá, dá dados para você justificar a sua implicância ou os seus gostos, as suas preferências. E a outra pessoa tem que ser madura para ter esse diálogo de vai e volta. E se no fim ele não gosta mesmo, porque não gosta, para, ué. Como é que vai fazer, gente? Tem coisas que são assim, tem ambientes que são assim. Tem pessoas, por exemplo, que aproximaram de mim e a Vanessa falou, não quero que tenha relacionamento com esse povo. Não quero, não é que a pessoa é perigosa, não é que a pessoa... Nada. A Vanessa falou, eu não gostei, na expressão natural nossa, o santo não bateu. O santo não bateu. Não fica perto, não quer estar perto. Aí eu falo, tá bom, mesmo que eu quisesse estar perto, você entende? Por quê? Porque é mais importante pra mim hoje manter a paz, manter a harmonia e fazê-la feliz. E diante desse tipo de coisa, não seja negligente em implicar com tudo também. Porque, por exemplo, não foram muitas pessoas que eu falei, porque, cara, eu não gosto que você relacione com tal pessoa. Foram algumas. Estamos falando dentro da sanidade, tá, gente? Dentro da sanidade. Não tô falando de gente louco, não. E essas algumas pessoas, especificamente, que eu falei, existia um motivo. Às vezes o motivo ainda não era concreto e visível naquele momento. Mas o meu espiritual já estava apontando para algo. Eu falava, eu acho que não é uma pessoa confiável. Eu percebo que essa pessoa trai a esposa. Tá mentindo de alguma maneira. Eu acho que esse negócio tem algo estranho nessa história. E aí é um discernimento. Não é que todas as pessoas não prestam pra ficar perto dele, ou que todas as roupas que eu vou vestir, ele vai falar, não gosto, não gosto, não gosto. Mas aí você consegue entender e aprender como que agrada o outro. Por exemplo, eu já sei que se eu for numa loja e tiver 1 milhão de vestidos, o vermelho é a última coisa que eu vou olhar, porque eu sei que o vermelho incomoda o Ricardo. Não é questões só políticas. O vermelho é muito a ver também porque ele acha que a cor em mim não combina. E nunca também não foi minha preferência. Dentro da minha cartela de cor nem é uma cor que me valoriza mesmo, quando faz aquelas análises de cor. Então eu entendo a percepção dele e opto em não usar. Tá vendo como é o coração correto? Ela pensar no que agrada a ela, só que passa pelo filtro se me agrada. Por quê? Porque o compromisso dela é com a opinião dele, a opinião dele é importante pra mim. Assim como o meu compromisso é fazê-la bem. Entenda, ô marido, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso aqui, gente, nunca pode ser em caráter impositivo. Nós homens, deixa eu te falar uma coisa. Você homem, macho, masculino, homem bíblico, você não pode ser machista. Porque tem gente que usa a Bíblia pra dizer que a Bíblia é machista. Não. Você sabe qual que é o nível de masculinidade bíblico? O homem é o cabeça, o homem é o líder. Mas o líder verdadeiro, o maior líder é aquele que serve. Você quer ser o maior líder da sua casa? Seja o que mais serve a sua esposa. Você quer ser o marido de verdade, aquele que governa a sua casa? Dê a vida pela sua esposa. E isso não é apenas literal de ir lá e perder a vida por causa dela. Não, é abrir mão das suas vontades, muitas vezes, por amor a ela. Priorize o prazer dela antes do seu. Isso é considerar ela a parte mais frágil. A Bíblia diz, maridos, considerai a sua esposa como a parte mais frágil. Seja aquele que protege ela. Ou seja, se você é o homem masculino, o masculino bíblico é esse. É que prioriza a esposa e trata ela como Jesus tratou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. A ponto de amá-la com o mais profundo cuidado. Provê-la com o mais profundo cuidado. Não só financeiramente, não só proteger fisicamente, mas protegê-la moralmente. Amá-la, dar carinho para ela. Amar como Jesus amou a igreja. Olha o nível que nós estamos falando. Então não é algo impositivo. A minha posição masculina de liderança não é a posição de liderança que as pessoas aí no mundo pintam para fora. Dizendo, é um carrasco. Não, de jeito nenhum. Esse não é a liderança bíblica. Se tem algum homem fazendo isso usando a Bíblia para justificar, tá tudo errado. Ele entendeu errado, ele tá lendo outra coisa ou tá lendo tudo errado. Tá usando algo para justificar algo que é um desvio de caráter
caráter dele. Porque o homem bíblico é aquele que se sacrifica pela esposa, que prioriza o prazer dela em primeiro lugar, tá? Então, assim, todas essas coisas que as pessoas falam que são exigências que um cônjuge tem que fazer do outro, é tudo com sabedoria, é tudo com amor. É tudo de forma consensual entre o casal. Que mais? Não, o resumo é esse, que dentro do casamento, continue cultivando a sua imagem, continue cuidando de você para atrair o seu cônjuge, para se sentir bem, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua higiene, para cuidar da sua estética, porque casamento precisa ter atração também física. Precisa. E assim, emagrecer, malhar e tudo mais, só vai fazer bem pra você. Se cuidar, se sentir bonita, se sentir bonito, só vai fazer bem pra você. Você vai se posicionar diferente nos ambientes. Você vai se posicionar diferente no relacionamento íntimo dentro do casamento. Então, a sua autoestima em dia, tudo mais coopera. Não é que não estar com ela em dia é motivo ou justifique um problema dentro do casamento. Não. Mas estar com ela em dia é o passo para melhorar o seu dia a dia. É parte da sua rotina e de cuidado do seu jardim casamento. Amém. Amém? Vocês têm que se cuidar, gente, e desfrutar da vida sexual e íntima de vocês. Mesmo que você seja crente, é pra ser muito gostoso a vida sexual. Dentro das quatro paredes ali, dentro da santidade, vocês podem aproveitar demais. Nada de luz apagada. É pra ter tesão ali de um pro outro, é pra ser gostoso. Inclusive, a gente escreveu um e-book sobre isso, falando sobre como apimentar a vida sexual do casal cristão, tá? Dá pra você aproveitar demais. Deus criou o orgasmo. Deus criou o prazer pra vocês, tá? É pra ser o playground ali dentro. E talvez vocês já estão com a vida meio xoxa e tudo mais. Nós criamos esse e-book pra te ajudar. Você vai escrever aí... O que eu vou pedir pra eles escreverem? Se você Só quero, tá bom. não vou pensar em uma palavra esquisita não, senão vocês vão ficar até com vergonha de escrever. Se você quer receber esse e-book aí, receber informações sobre ele, não é de graça não, você vai ter que comprar. Mais baratinho, pode ficar tranquilo, você vai achar que é de graça. Só escreve aí, quero, que a gente vai mandar aí pra você as informações na sua direct. Deus abençoe demais a sua vida, deixa um comentário aí pra nós. E se você achou que esse vídeo é relevante, compartilha, porque isso sempre nos ajuda demais, vocês não estão entendendo o tanto que nos abençoa. Tamo junto, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. E eu vou fazer uma caminhada agora que tá no fim da tarde. Enquanto a Vanessa vai fazer a unha. Ah, você não vai fazer crochê. Vocês estão fazendo o quê mesmo? Que lá? Tentando fazer a unha com alicate cego. O que é aquele outro trem que vocês estão fazendo agora? Ponto cruz. Ponto cruz. Como que chama aquilo lá? Ponto cruz. Não, é bordado. É, mas é Bordado. ponto cruz. Que